Hoje, vamos explorar um dos tratados mais significativos do Império Mongol, o Tratado de Paz dos Mongóis com o Império Song. Há séculos, no coração das estepes da Ásia Central, um império nômade ergueu-se para dominar vastas terras, estendendo seu poder desde as estepes da Mongólia até os confins da Europa. Os mongóis, liderados por seus hábeis e astutos líderes, eram temidos e respeitados por sua ferocidade e habilidade militar. No entanto, mesmo os impérios mais formidáveis enfrentavam desafios, e um momento crucial na história surgiu quando os mongóis se encontraram com o poderoso Império Song da China. O Império Song, também conhecido como Dinastia Song, foi uma das dinastias mais significativas na história da China, com um legado que influenciou profundamente a cultura, a economia e a política do país. O Império Song teve sua origem em 960 d.C., quando Zhao Quanjin, um general do exército, derrubou a dinastia anterior, a dinastia Tang, e estabeleceu a dinastia Song. Ele se tornou o primeiro imperador da dinastia Song, conhecido como Song Taizu. A capital foi estabelecida em Kaifeng, na região central da China. O Império Song é frequentemente dividido em duas principais fases, a dinastia Song do Norte 960 a 1127 d.C., e a dinastia Song do Sul 1127 a 1279 d.C. A divisão ocorreu devido à invasão dos exércitos Jin, que forçaram a corte imperial a fugir para o sul. Durante o Império Song, houve um florescimento cultural e tecnológico sem precedentes. A Era Song viu avanços significativos em áreas como arte, literatura, ciência e tecnologia. Grandes obras literárias foram produzidas, incluindo poesia clássica, prosa e obras filosóficas. O desenvolvimento da porcelana atingiu seu ápice, com a produção de porcelana de alta qualidade conhecida como Oceladon. A tecnologia agrícola também avançou, com a introdução de métodos de cultivo mais eficientes, como o uso de arados de ferro e a irrigação em grande escala. O Império Song foi um importante centro comercial e econômico na Ásia. O governo promoveu ativamente o comércio, facilitando o estabelecimento de rotas comerciais terrestres e marítimas. A introdução de papel-moeda durante a dinastia Song ajudou a facilitar as transações comerciais e a impulsionar a economia. As cidades prosperaram, e as classes mercantis se tornaram uma parte fundamental da sociedade Song. Durante décadas, o Império Mongol e o Império Song estiveram envolvidos em um conflito sangrento, com batalhas que ecoavam por toda a Ásia. Durante o período em que o Império Mongol e o Império Song coexistiram, houve vários conflitos significativos que moldaram as relações entre esses dois poderosos impérios. Batalha de Yulin ano 1211. Um dos primeiros confrontos entre os mongóis e os Song ocorreu em 1211, quando o líder mongol Genghis Khan lançou uma campanha militar para expandir seus domínios. As forças mongóis, lideradas por Genghis Khan, enfrentaram o exército Song na Batalha de Yulin. Embora os mongóis tenham saído vitoriosos dessa batalha, foi apenas o começo de uma série de conflitos prolongados entre os dois impérios. Invasões mongóis 1230 a 1270. Durante as décadas seguintes à Batalha de Yulin, os mongóis continuaram suas incursões na China, lançando várias invasões em território Song. As campanhas mongóis visavam conquistar novos territórios e expandir seu império. Embora os Song tenham resistido bravamente em muitas ocasiões, eles foram gradualmente perdendo terreno para os avanços mongóis. Captura de Xianjiang 1273 a 1274.
Um dos momentos mais dramáticos do conflito entre os mongóis e os Song foi a captura da fortaleza de Xianjiang. Esta fortaleza era uma das últimas linhas de defesa dos Song contra os mongóis, e sua queda marcou um ponto de virada significativo na guerra. Após a captura de Xianjiang, os mongóis conseguiram avançar ainda mais em direção à capital Song. Queda de Linhan ano de 1276. Em 1276, os mongóis finalmente capturaram a capital Song de Linhan, atual Hangzhou, marcando o fim oficial da dinastia Song. Com a queda de Linhan, o último imperador Song foi capturado pelos mongóis, encerrando séculos de domínio Song na China e iniciando o período conhecido como a dinastia Yuan, governada pelos mongóis. Esses conflitos entre o Império Mongol e o Império Song foram marcados por batalhas sangrentas, estratégias militares astutas e um impacto duradouro na história da China. A ascensão dos mongóis e a queda dos Song representaram uma mudança de era na política e na geopolítica da Ásia, deixando um legado que ressoou por séculos. Enfim, uma oportunidade para a paz surgiu. Representantes dos dois impérios se encontraram em um local de negociação, determinados a encontrar uma solução que pusesse fim à carnificina e estabelecesse uma paz duradoura. Após intensas negociações, o Tratado de Paz entre o Império Mongol e o Império Song foi finalmente assinado. Este acordo histórico não apenas encerrou as hostilidades entre os dois poderosos impérios, mas também estabeleceu termos de comércio e relações diplomáticas que beneficiariam ambos os lados. A queda do Império Song teve início anos depois deste tratado. A queda do Império Song diante das invasões mongóis lideradas por Kublai Khan foi um evento crucial na história da China, marcando o fim de uma era e o início de uma nova dinastia sob o domínio mongol. No final do século XIII, o Império Song enfrentava crescentes desafios internos e externos. Corrupção burocrática, instabilidade política e rebeliões camponesas minaram a autoridade central do governo Song. Além disso, os mongóis, liderados por Kublai Khan, estavam emergindo como uma força poderosa na Ásia, buscando expandir seu império. Kublai Khan, neto de Genghis Khan, ascendeu ao trono mongol em 1260 e iniciou uma série de campanhas militares para unificar a China sob o domínio mongol. Ele fundou a dinastia Yuan em 1271 e estabeleceu sua capital em Cambali, atual Pequim, iniciando uma série de ataques contra os territórios do Império Song. As invasões mongóis contra o Império Song foram longas e devastadoras. Kublai Khan empregou táticas militares avançadas, incluindo o uso de armas de cerco, navios de guerra e estratégias de cerco para subjugar as fortalezas Song. Uma das batalhas mais significativas ocorreu durante a captura da fortaleza de Xianjiang de 1273 a 1274, que foi uma das últimas defesas Song contra os mongóis. Em 1276, os mongóis capturaram a capital Song de Linhan, atual Hangzhou, um marco crucial na queda do Império Song. A captura de Linhan marcou o fim oficial da dinastia Song e o estabelecimento do domínio mongol sobre a China. O último imperador Song foi capturado pelos mongóis, encerrando séculos de governo Song na China. Apesar da captura de Linhan, alguns resquícios da resistência Song continuaram por alguns anos, particularmente no sul da China. No entanto, em 1279, os mongóis derrotaram decisivamente a frota Song na Batalha de Yamen, consolidando seu controle sobre todo o território chinês e encerrando efetivamente a resistência Song. Apesar de suas realizações culturais e econômicas, o Império Song enfrentou vários desafios. As constantes invasões de povos nômades do norte, como os Khita e os Jurchen, representaram uma ameaça constante à estabilidade do Império.
a dinastia também enfrentou pressões internas, como corrupção burocrática e conflitos políticos. A invasão dos exércitos Jin em 1127 foi um golpe significativo para o império, levando à divisão entre a dinastia Song do Sul e a do Norte. Apesar de seu declínio e eventual queda diante das invasões mongóis lideradas por Kublai Khan em 1279, o Império Song deixou um legado duradouro na história da China. Seus avanços culturais, tecnológicos e comerciais contribuíram significativamente para o desenvolvimento subsequente da civilização chinesa. O período Song é lembrado como uma era de inovação e progresso, que deixou uma marca indelével na história da China e do mundo.